Então diz assim o Senhor, livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Rei exaltado e Deus glorificado, Senhor, te louvamos, Senhor. Te bendizemos pela Tua palavra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, para, Senhor, falar aos corações, para falar às mentes, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, que eu sou incapaz, Senhor, da glória, Pai, de ministrar o poder, Senhor, que está em Ti, Senhor, mas o Teu Espírito Santo nos ajuda, Senhor, mas o Teu Espírito Santo nos convence, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, me usa agora, Senhor, oh Deus, exalta o Teu nome, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, me usa agora para edificar, para curar e para libertar, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós sejamos tremendamente abençoados agora por Ti, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, o apóstolo João, né? Aquele que escreveu o Evangelho de João, aquele que escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta às igrejas, e aquele que escreveu o livro de Apocalipse, estava aqui, né, redigindo esse texto e falando, né, coisas poderosíssimas, né, para as nossas vidas e para a igreja de Cristo. João é aquele que, né, na sua abordagem inicial no Evangelho, né, com o seu nome, ele citou ali a respeito da vinda de Jesus, e ele falava, o verbo se fez carne, né? O verbo, né, a palavra, a promessa de Deus se transformou em verdade, né? Veio ao nosso mundo, né? A palavra de Deus se manifestou nele e ele veio ao mundo, e ele era a luz do mundo, mas as pessoas preferiram as trevas, e a Bíblia diz, né, que todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o apóstolo João, ele tinha uma abordagem extremamente lógica e extremamente igual a respeito da vinda de Cristo. E ele estava aqui confirmando nesta carta que nós lemos que nós somos filhos de Deus, né? E ele já tinha dito que
né? Ser filho de Deus significa que a pessoa entregou a sua vida ao Senhor, que a pessoa aceitou Jesus, que a pessoa recebeu o sacrifício de Jesus e, portanto, recebeu o direito de ser chamado de filho de Deus. E eu estava orando ao Senhor, né, e eu estava pensando a respeito desse contexto de ser filho de Deus, e eu estava pensando a respeito daquilo que um pai deseja para o seu filho. Se nós formos olhar assim, né, para as nossas vidas, né, que desejos nós temos, né, que o nosso filho seja, ou que o nosso filho tenha, ou que o nosso filho pratique. Ninguém, eu creio que, né, ou melhor, né, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos pais, né, não gostaria de ver o seu filho viciado, não gostaria de ver o seu filho corrupto, não gostaria de ver o seu filho, né, bandido, assassino, não gostaria de ver o seu filho enganador, não gostaria de ver o seu filho injusto, não gostaria de ver o seu filho praticando coisas que vão contra qualquer pensamento moral, né, da humanidade, lembrando a você que todo o contexto moral que ainda existe na humanidade foi dado por Deus, né? As pessoas, elas não compreendem isso, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque Deus disse o que é certo e o que é errado. Senão nós não saberíamos o que seria certo e o que seria errado. Seria um contexto estabelecido por homens, e homens erram, e homens olham seus próprios interesses para definir coisas, e aí, né, a sociedade estaria completamente perdida. Então, se não fosse Deus, não existiria hoje os valores que ainda assim imperam na sociedade. E nesse contexto, irmãos, de você, sabe, olhar para aquilo que Deus te deu, né, para o seu filho, olhar para, né, a grande criação de Deus, a herança do Senhor, e nós, né, entendendo isso, que nós não desejaríamos nada disso para os nossos filhos, esse é o mesmo desejo de Deus para as nossas vidas. Esse é o mesmo desejo de Deus para a sociedade. E o problema, né, começa por aí, que o ser humano, ele, independentemente dos desejos daquele que transmite um amor incompreensível, né, ele olha para as suas necessidades, ou olha para as suas fraquezas, e acaba praticando essas malignidades todas, né? E olhando ainda na minha reflexão, irmãos, né? Olhando na minha reflexão, eu estava pensando assim, poxa vida, o homem na sua fraqueza, ele se deixa levar, e para obter benefícios próprios, ele pratica diversas atitudes que são claramente contra a palavra do Senhor. E esse ser humano que pratica todas essas coisas, com certeza estará entristecendo o coração de Deus, e estará, né, gerando sobre a sua própria vida consequências espirituais a respeito disso. Você viu aqui o apóstolo João falando que aquele que pratica o pecado procede do diabo, né? E ele dizendo, não se deixe enganar, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos para Deus que está vivo, e se nós olharmos para as palavras de Jesus, e se nós olharmos para as pregações de Jesus, nós vamos encontrar um desejo profundo de que o homem volte a ser semelhante a Deus, de que o homem volte a ser semelhante à criação, de que o homem, né, consiga vencer os instintos demoníacos. E quantas vezes, né, irmãos, quantas vezes os próprios pais que desejam tanto o bem dos seus filhos, né, se satisfazem, né, por situações que os seus filhos praticam, né, e que vão cabalmente contra a palavra do Senhor.
Então o filho tem que ser esperto, ele não pode ser bobo, o filho tem que, né, saber agir, né, com malícia em determinadas situações, e aí por aí vai, para não ser mais claro em relação a esse contexto que nós estamos tentando abordar aqui, irmãos, né? Então o ser humano, ele se esquece de Deus e se esquece da semelhança que ele deve ser de Deus. O próprio apóstolo João, aqui, ele disse claramente isso a respeito da nossa preocupação em sermos semelhantes a Deus. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, irmãos, a nossa esperança de nos aproximarmos de Deus e de vivermos ao lado de Deus de forma definitiva, muito em breve, irmãos, nos faz o quê? Nos faz nos moldar para que nós, né, não percamos isso de vista e que essa esperança que nós temos seja algo que um dia, né, vai se tornar verdadeiro nas nossas vidas de forma definitiva. Ou seja, o apóstolo João está dizendo aqui que a nossa grande motivação, né, para não pecarmos é o quê? O nosso próprio Senhor que não pecou. A nossa grande motivação para não pecar, né, são as palavras de Jesus que nos ensinam e nos dizem, né, que nós devemos o quê? Fazer a vontade de Deus como Ele fez. A nossa motivação é olhar para Deus e entender que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem desejos sobre as nossas vidas e que nós nos aperfeiçoemos tanto nele para que nós sejamos encontrados num mundo que rejeitou Jesus como pessoas diferentes. Não adianta, sabe, né, nós olharmos, né, para a nossa vida convertida e não entendermos que os nossos valores mudaram e que a nossa vida era uma vida diferente, com valores diferentes e com motivações diferentes. Todo aquele que é convertido ao Senhor, ele pensa diferente e ele já não tem prazer em determinadas situações, né? E é algo assim interessante, porque a Bíblia sempre disse que Deus era separado, né? Separado do pecado, e a Bíblia nos ensina a sermos separados para Deus, a sermos santos, né? Separados para Deus. A Bíblia nos ensina assim. E nós, né, às vezes eu começo a pensar assim, né? E nós, quantas vezes, irmãos amados, nos reunimos com parentes e nos alegramos com a presença dos parentes e nos alegramos com esses momentos, né, que Deus nos dá, né, de comunhão, às vezes com, né, a nossa família, mas quantas vezes a gente já não sente alegria em determinadas coisas? Quantas vezes a gente presencia coisas e não sente alegria mais naquelas coisas, porque nós entendemos que determinadas situações já não fazem parte da nossa vida, né? E, consequentemente, aquilo muitas vezes nos incomoda. E deve nos incomodar mesmo, não com revolta e não com palavras de condenação para as pessoas que estão ao nosso redor, mas aquilo nos incomoda simplesmente porque está errado, simplesmente porque não deveria fazer parte da vida de ninguém, simplesmente porque determinadas coisas fazem parte de um passado nosso que a gente não deseja que volte. Ou seja, são situações, irmãos, que acontecem na nossa vida que evidenciam a presença de Deus, que evidenciam uma visão espiritual diferente, que evidenciam, né, que você, né, tem uma certa semelhança já com o seu Deus. Então você pensa parecido, você age parecido,
né? Porque Jesus, vindo à terra, né? O Verbo que se transformou em carne e habitou entre nós, né? Ele tinha uma postura de homem, mas de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, de um homem enviado por Deus, de um homem que honrava Deus. Então, nós sabemos a semelhança que nós temos que ser dele. Nós temos que ser semelhantes a ele. Nós conhecemos como ele era. Nós conhecemos o que ele falou. Nós conhecemos aquilo que ele condenou. Nós conhecemos aquilo que ele nos motivou a ser, ou a fazer, ou a falar. Nós conhecemos tudo isso, então nós podemos ser semelhantes ao nosso Criador, por conta da manifestação dele como homem neste mundo, né? Isso é muito interessante, irmãos, porque falar assim que nós devemos ser semelhantes a Deus é algo assim muito forte, né? Porque obviamente que o homem, quando Deus usou essa abordagem, quando João usou essa abordagem, obviamente que ele não estava dizendo que nós vamos ser poderosos como Deus é, que nós vamos ser inteligentes como Deus é, que nós vamos ser sábios como Deus é, mas nós devemos ser semelhantes àquilo que Deus revelou a nós. Tudo que é revelado pertence ao homem. A Bíblia diz: tudo o que foi revelado por Deus pertence ao homem. O que não foi revelado por Deus pertence a Deus. Então tudo que foi revelado para o homem pertence ao homem. Então nós devemos o quê? Buscar aquilo que nós conhecemos para, agirmos segundo aquilo que Deus nos proporcionou já a conhecer, para nos aperfeiçoarmos na semelhança do nosso Deus, na semelhança do nosso Deus. Se chegar assim e falar assim, porque as questões sobrenaturais é sempre Deus que faz, e Deus usa o homem, mas Deus usa o homem para motivar a bênção, porque o milagre só acontece se Deus mandar, Então, o homem não tem poder nenhum para fazer nada, O homem tem autoridade para ministrar as coisas que são de Deus, Então você nunca vai saber como Deus faz um milagre, Você nunca vai saber como Deus faz um milagre. Então, tipo assim, a pessoa está com câncer e de repente, através de uma oração, essa pessoa é curada. Você nunca vai saber como Deus agiu lá no corpo, nas células do corpo lá do homem, para que aquilo, para que houvesse a cura. E isso não é importante, porque só Deus tem esse poder. O homem não tem esse poder. Se ele conhecesse, pouco valeria, porque o homem não tem esse poder. Ele tem autoridade para ministrar o poder de Deus, mas autoridade para ministrar o poder de Deus. Então nós devemos, irmãos, nós devemos olhar para essa situação que nós estamos abordando aqui hoje, nessa mensagem, irmãos, e nos apegarmos verdadeiramente à vontade do Senhor, para nós transformarmos aquilo que está ao nosso redor. Se nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nossa família. Se nós não podemos mudar o universo, porque já está condenado, porque já está ali, entregue às trevas, mas nós podemos mudar sim, além das nossas vidas, as pessoas pelas quais nós amamos, os nossos filhos, os nossos parentes. Nós podemos mudar um contexto espiritual de vidas que Deus coloca ao nosso redor, começando pelas nossas próprias vidas, porque se as pessoas não enxergarem Deus em você, não enxergarem a glória de Deus em você, não enxergarem que você é diferente, que você é uma pessoa separada, você não é melhor do que ninguém, mas você é uma pessoa separada. Se as pessoas não conseguem enxergar isso, como elas se motivarão a serem modificadas por um Deus que está vivo e deseja te usar para que, mais pessoas, percebam esses valores de Deus
e se insatisfaçam cada vez mais com aquilo que está errado. E eu vou dizer para você de novo, sabe, existem situações em que o homem erra muito. A igreja cristã já errou muito. A igreja cristã, se a gente for olhar os primórdios do passado, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós vamos ver quanto que a igreja errou, né? Condenando pessoas ao inferno porque tinham televisão em casa, né? Expulsando das igrejas pessoas que compraram uma televisão, né? Condenando pessoas ao inferno porque pintaram o cabelo. Sabe, a igreja errou muito. A igreja, ela, sabe, independentemente de ser a igreja de Cristo, ela já passou por situações assim terríveis em relação àquilo que ela deveria ser, irmãos. Em nome de uma santidade absurda, em nome de valores e de circunstâncias que jamais, sabe, passaram pelo coração de Deus, né? E nós, dentre os nossos valores e dentre aquilo que Deus mostrou para nós como sendo certo, e dentro do estilo de vida que nós vivemos para agradar a Deus, né, e para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus jamais permite que nós nos revoltemos com situações equivocadas. Muito pelo contrário, nós lutamos com sabedoria para que as situações erradas que nós vemos à nossa frente possam ser consertadas pelo amor de Deus, né? E pelo amor de Deus não é uma expressão não, irmãos. É que as pessoas usam muito expressão, pelo amor de Deus, né? E as pessoas não entendem o tamanho do amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Me traz água. Estou trocando o amor de Deus por um desejo por água, né? São expressões. Então as pessoas banalizam as coisas que são de Deus e depois querem viver assim um grande entendimento das coisas santas, quando na verdade, sabe, o amor de Deus deve balizar todas as nossas atitudes, né? E a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Ou seja, nós vemos as circunstâncias apodrecendo o mundo e deteriorando o mundo, mas nós não nos conformamos com isso e ainda assim vivemos segundo os preceitos de Deus, e nós, né, através da misericórdia de Deus, podemos ser instrumentos, sim, sabe, para transformar histórias que estão ao nosso redor. Porque nós não nos conformamos, mas nós não condenamos ninguém, porque, sabe, é pela misericórdia de Deus que um dia Deus mostrou a verdade a nós para que nós pudéssemos viver a vida de um estilo diferente, para que pudéssemos nos aproximar de Deus. E eu vou dizer de novo as palavras que João disse aqui, ó. Ele disse assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e todo o que nele, e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo. Então a nossa grande motivação, eu vou dizer de novo, eu já falei, já li esse versículo 3 vezes hoje aqui. A nossa grande motivação, irmãos, é o nosso Salvador, Jesus. Nossa grande motivação para não pecar é o nosso Salvador, Jesus, porque nós temos esperanças de sermos melhores para Deus, sermos pessoas que são olhadas para Deus, né, e são consideradas verdadeiramente como filhos de Deus, como filhos do Senhor. E olha, irmãos, não banalize isso que eu estou falando aqui hoje, porque ser filho de Deus, ser chamado de filho por Deus, né, é um privilégio que poucos têm, irmãos. E você sabe por quê? Porque verdadeiramente as pessoas não aceitaram Jesus muitas vezes na sua vida. De boca o fizeram,
mas de atitudes ainda estão longe de honrarem o seu Pai, de obedecerem ao Deus vivo como Jesus obedeceu. E Jesus falou assim: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. E Jesus falou assim, né, que aqueles que obedecem ao Senhor, né, Deus se manifestará nele. Aqueles que obedecem ao Senhor, Deus se manifestará nele. Jesus falou: eu me manifestarei nele, e Deus se manifestará nele. Existem condições e circunstâncias que a humanidade, como banalizaram extremamente as coisas são de Deus, e como perverteram os valores de Deus, condenando pessoas ao inferno, quando essas pessoas que fizeram isso, irmãos, né, conforme diz a palavra de Deus aqui, não tem nada de Deus. E aqueles que erraram lá no passado, condenando pessoas, receberão um juízo terrível, ou já receberam um juízo terrível de Deus, porque fizeram tudo errado, porque se tornaram juízes de uma causa que não lhes pertencia. E nós, sabe, irmãos, e nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, porque nós somos transformadores de vidas. A sua família precisa ser transformada por Deus, né? Você tem responsabilidades, né, de ser uma pessoa que as pessoas olham e entendem que você é uma pessoa que honra a Deus, e elas, né, podem sim, em determinado momento, fazer chacota contigo, ou podem sim, em determinado momento, te condenar, mas ainda assim, né, vão olhar para você e ver a bênção que você é, e ver, né, a paz que você tem, e ver a alegria que você tem, e ver a família abençoada que você tem, e ver as coisas, né, que Ele te proporcionou, né, a unção do Espírito Santo, e vão te chamar para orar, ainda não estão acreditando em você, as pessoas estão fazendo chacota contigo, mas vão te chamar para orar. Mas vão te chamar para você, sabe, né, abençoar determinada situação, para você dar um conselho em determinada situação, vão te chamar, e você, né, parece incompreensível isso, sabe, irmãos, mas as pessoas, elas olham para nós que somos cristãos, e elas encontram algo, e eu vou dizer para você que elas gostariam de ser, e elas não são, porque elas, quantas vezes estão sendo roubadas pelas trevas e não têm aquilo que, né, deveriam ter, e que foi entregue por Deus para todos nós, para você e para mim. Paulo falou que aquele que tem esperança de se encontrar com Jesus se purifica e se prepara. Se purifica e se prepara. Irmãos, a nossa luta contra o pecado é diária, irmãos. Nós não conseguimos ser perfeitos e sermos pessoas, sabe, que em todo momento, sabe, não tem pensamentos ruins às vezes, ou não tem uma tendência pecaminosa às vezes, mas compete ao homem dominar esse sentimento, né? Conforme Deus disse a Caim, compete ao homem dominar os seus desejos. Ele disse isso a Caim, né? Compete ao homem dominar os seus próprios desejos, para que nós sejamos o quê? Cada vez melhores para Deus. Começa difícil, depois se torna fácil. É como você executar uma atividade repetitiva, né? No começo, né, aquela atividade que você vai praticar talvez seja difícil, mas no decorrer do tempo, conforme você vai praticando aquela situação, ela se torna extremamente fácil. Extremamente fácil, né? Eu estava pensando assim, né, esses dias atrás aí, não falei nem para o Cris isso.
Eu estou pensando em aprender teclado, tocar teclado, né? Cristo, tenha misericórdia, Cristo, tenha misericórdia. Ele já ficou preocupado, o semblante dele já mudou. Assim. E eu começo a pensar assim, e falei assim, puxa, mas eu não entendo nada, zero, não entendo, não sei o que é nota musical, não sei o que é compasso, não sei o que é não sei o que lá, não sei o que é ritmo, não sei nada, zero. Zero. Eu falei assim, puxa vida, será que eu vou conseguir? Eu estou velhinho já, né? E obviamente que tudo depende também do dom de Deus e da vontade de Deus, né? Porque a gente pode até conseguir, mas às vezes a gente vai conseguir de uma forma tão difícil e tão assim, com tanto esforço, né? Que as pessoas vão perceber que está faltando talento, né? Que está faltando talento. Mas é algo, sabe? É algo que talvez, né? Talvez essa dificuldade toda e essas barreiras todas que eu enxergue para essa situação, talvez elas serão superadas. Talvez elas serão ali, né, vencidas. E talvez no decorrer do tempo eu consiga, por conta do esforço, por conta da preparação, por conta da prática e por conta, né, da bondade de Deus, né? Por conta da bondade de Deus. Mas é um exemplo, irmãos amados, de que nós lutamos independentemente das barreiras para nós, o que alcançarmos, né, com maior facilidade, né, muito em breve aquilo que nós devemos alcançar. Ou seja, nós lutamos de forma extremamente difícil no início, mas depois a luta ela se transforma mais fácil. Depois a luta elas se transformam mais tranquilas, né, ao ponto de você perceber as ciladas, ao ponto de você perceber determinada coisa que algumas vezes te tirava do sério ou te incomodava e que hoje já não te incomoda mais e hoje já não tem nenhum efeito na sua personalidade. Esta é uma ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas também, modificados segundo o padrão de Deus, né? Se você quiser chamar, o oleiro que faz o vaso, que molda o vaso, que monta o vaso, né? E Deus fala que Ele é o oleiro e que Ele monta, né? E às vezes Ele tem que, né, perder o vaso todo para tentar moldar de novo, né? Para que o vaso ele se transforme em algo assim bonito e útil, né? Para a glória do nosso Deus. Às vezes, certa vez Jesus disse assim a alguns fariseus, né? Vocês são filhos do diabo, né? Certa vez Jesus disse essa palavra. E Jesus ensinou, né, que Satanás é o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio, que ele mentiu para Eva, né? Dizendo que eles não iriam morrer e que eles seriam iguais a Deus se eles comessem do fruto, né, do fruto proibido por Deus. E João, ele aborda aqui essa questão também, dizendo que, né, aqueles que praticam o pecado são do diabo. Aí você olha, se você olhar assim essa palavra, você vai falar assim, não, mas isso é muito forte, não, mas isso não é verdade. Mas se nós olharmos, irmãos, a nossa vida espiritual, ou a vida do homem, se nós olharmos a carta que o próprio apóstolo João escreveu, direcionada pelo Espírito Santo,
a igreja em Laodiceia, quando o Senhor ele diz que, né, é melhor ser quente ou frio, porque o morno ele vomitaria da sua boca. Nós devemos entender, irmãos, ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. Não existe um meio termo. Eu tô desviado, né? Eu estou desviado. O que significa que a pessoa está desviada? Que ela é do diabo, que ela está sendo do diabo, que ela está agindo segundo as trevas, que ela está agindo segundo o príncipe deste século, que os valores de Deus não fazem parte da vida dela, que os valores de Deus estão longe de fazer parte da vida dela. Ou seja, existe um contexto espiritual claro que evidencia que essa pessoa, pertence ao diabo, porque age segundo o diabo, né? E não é filho de Deus, porque o filho de Deus se parece com seu pai, porque o filho de Deus pratica aquilo que seu pai ensina, porque é obediente. O filho deve ser obediente, né? A palavra de Deus diz que, né, o filho deve honrar o seu pai, né, para que sejam longos os seus dias, né? E nós, se nós olharmos, com seriedade essa situação, vai ficar mais fácil também nós não pecarmos, irmãos. Olha a verdade de Deus para você entender as mentiras do diabo. Olha a verdade de Deus para você viver a grandeza de Deus como Deus deseja que você viva. Olha a verdade, porque a verdade anula a mentira. E a verdade de Deus jamais poderá ser contradita pelas trevas. Muito pelo contrário. Satanás mente para corromper a palavra de Deus, como ele fez desde o princípio, né? João usou esse termo aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, irmãos, se nós olharmos a nossa vida neste mundo, e se nós entendermos o contexto espiritual, porque a vida do homem, ela vai muito além da carne e dos desejos da alma, né? A vida espiritual do homem, né, passa por essas situações. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. E se nós não somos de Deus, nós somos do diabo. É muito simples. Aí talvez você fale assim: poxa, mas fulano que eu conheço que não está na presença de Deus, que não vive as coisas de Deus, que não obedece a Deus, que não conhece Deus, ele está, né, sendo do diabo? Está. Por enquanto ele pertence ao diabo. É a mesma coisa daquilo que Jesus falou naquela parábola do homem muito rico, que colheu uma colheita enorme e lotou os seus celeiros, e ele falou assim: vou construir mais celeiros para viver uma vida regaladamente. E o Senhor Jesus falou para ele assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você terá, e o que você poderá apresentar em troca da tua alma. O que Jesus estava falando? Hoje o diabo vai pedir a tua alma, e o que você vai poder dizer contra isto? Ou seja, a pessoa estava tão preocupada com os diversos aspectos da sua vida, estava se esquecendo, né, da vida espiritual, estava se esquecendo dos valores que regem a vida espiritual. Então é trágico, irmãos. É trágico. Se você olhar, né, uma pessoa assim, você fala assim: ela pertence ao diabo hoje? Ela pertence. Ela age segundo as trevas. Vai ser assim? Talvez não, porque
O apóstolo João, ele terminou o último versículo quando ele disse assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o manifestar de Jesus foi para desfazer todas as obras do diabo. Todas as obras do diabo. O homem estava preso na sua escravidão, condenado à morte. Preso e condenado à morte. E Jesus veio para desfazer esta obra. Se as vidas não se encontrarem com o Senhor e não entregarem as suas vidas a Deus, não será possível Jesus desfazer as obras do diabo. Portanto, elas estão condenadas ao inferno, a viverem perpetuamente sofrendo ao lado daquele que elas serviram no mundo, que é o diabo. E nós, sabe, irmãos, por que a palavra de Deus ela é importante? Por que a palavra de Deus é importante? Porque Jesus, ele vai te chamar assim, né? E poderia te perguntar, como um juiz pergunta, né? Como foi a sua vida em relação à minha palavra? E o parâmetro é a palavra. O parâmetro é a palavra, não pode ser outro parâmetro, não pode existir um outro parâmetro de julgamento para Jesus que não seja a palavra. Não pode, é impossível isso acontecer, porque ele seria um juiz injusto. Ele seria um juiz injusto. Então, sabe, a medida do nosso julgamento é a palavra, e ele vai perguntar como nós fomos em relação à palavra dele. E talvez as pessoas, e muitas pessoas, multidões de pessoas, né, se achegarão à presença dele e terão que confessar, né, que elas não foram fiéis à palavra do Senhor. E não haverá mais chance, e essas pessoas serão condenadas, né, condenadas pelas suas próprias atitudes, condenadas pelos seus próprios desejos. Elas serão condenadas, né, pela sua própria falta, sabe, de força, de vontade de vencer. E eu vou dizer para você assim, irmãos, eu não quero ser muito extenso hoje, mas eu vou dizer para você assim que, sabe, você olha para as pessoas, às vezes, e a pessoa ela sabe que ela está errada. A pessoa ela sabe que ela está indo contra a palavra de Deus. Aí você pergunta se ela quer mudar, ela fala que não. Que ela não quer mudar. E o desejo de mudanças é fundamental para que Deus possa agir na vida da pessoa. Deus, ele não invade. Deus, ele não arromba a porta, ele bate na porta. Deus, ele jamais vai fazer algo contra a nossa vontade. Por isso, nós devemos olhar para Deus e nos arrepender verdadeiramente para que o Senhor possa desfazer as obras do diabo. Nós devemos olhar para Deus e desejar a libertação.
E falar para Deus, eu sou um pecador. E falar para Deus, olha, eu sou indigno. E falar para Deus, olha, eu tenho errado. E falar para Deus, olha, o meu desejo tem sido mais forte do que o desejo de Deus, né? E aí, irmãos amados, quando você se apresentar desejoso de libertação e desejoso de mudança, Deus vem com poder. E, né, o poder de Jesus, ele é o que? Invencível. Jesus é invencível. Ele vem para dominar, ele vem para resgatar, ele vem, né, para tirar da tua vida, né, a sentença de morte. Ele vem, né, para te colocar debaixo das asas dele, para que você seja protegido e guardado por ele. Ele vem fazer a obra completa. Ele vem destruir as obras do diabo, que queria matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir tudo isso e te colocar diante de Deus de novo. Ele te põe diante de Deus para ser chamado de filho, porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E ele cumpre o seu papel, se você desejar. É a mesma coisa, irmãos, às vezes você vai orar para uma pessoa, manifesta um demônio. Aí manifesta o demônio. Porque o demônio, irmãos, existe assim um perfil interessante, né? Eu vou falar da minha experiência, porque isso não é importante também você aprender, mas eu vou falar da minha experiência para você entender o que eu estou falando, né? Algumas vezes o diabo se esconde na pessoa. Você ora, você sabe que a pessoa está endemoniada e o demônio não se manifesta. Outras vezes, o diabo é ousado e ele se manifesta, né? Se você olhar esse contexto, é lógico, existem circunstâncias diferentes para essas duas situações, mas quando o demônio se esconde é porque normalmente ele está com medo. Ele está com medo de ser expulso, ele está com medo de que o poder de Deus ali se manifeste e ele tenha que sair daquele domínio, tem que perder o domínio, né? E que aquela pessoa que é escrava seja liberta. E tem, né, aquele que o demônio se manifesta, e eu vou dizer para você pelo menos duas situações específicas que fazem isso acontecer. Primeiro, ele é ousado e ele sabe que ele não vai sair porque a pessoa não quer que ele saia. Ele sabe que não vai sair. É porque a pessoa não quer. A pessoa gosta daquilo que ela vive. Então, você pode orar, pode ministrar o poder de Jesus, e Jesus não vai fazer, não é porque ele não tem poder, é porque a pessoa não quer, simplesmente ela não quer ser liberta, simplesmente ela não deseja que aquilo não faça mais parte da vida dela. Então, né, existe esse contexto espiritual. E existe o outro contexto espiritual, que é o poder manifesto de Deus, né, que faz com que as trevas se manifestem independentemente, né, independentemente se ele está querendo se esconder ou não. E aí existe um objetivo de Deus nesse contexto espiritual todo. Então, irmãos, eu tentei aqui falar da minha experiência em relação a isso, para que você compreenda e entenda que a vontade do homem é soberana. Que a vontade do homem é soberana, e às vezes o diabo é tão astuto que ele sai, né, até para fazer cumprir a palavra de Deus, quando Jesus falou que quando um demônio sai de um corpo, ele anda por lugares áridos, ele fala, vou voltar para onde eu estava, e se ele encontra a casa vazia, ele volta ele e mais 7, para que a desgraça seja pior. Para que a desgraça e o domínio
de determinada vida seja pior. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para você compreender que esse mundo espiritual existe e que Jesus, Ele não abre mão de um coração desejoso a Ele. Ele não abre mão de pessoas convertidas. Ele não abre mão de pessoas que querem ser aperfeiçoadas e que lutam para ser melhores. E Ele ajuda, o Espírito Santo de Deus ajuda. E aí Jesus começa a fazer uma obra e começa a desfazer as obras do diabo que ele construiu na sua vida. Arranca as mágoas, arranca a tristeza, arranca a vontade de pecar, arranca o pecado, arranca, sabe, às vezes as consequências geradas, por atitudes terríveis, doenças. Jesus começa a fazer uma obra libertadora, porque Ele veio para fazer essa obra. Ele veio para fazer essa obra, sabe, para dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, para nos colocar diante de Deus e nos dar a vida eterna. Só entra diante de Deus aquele que não tem pecado. Só entra diante de Deus aquele que não tem pecado. Então você quer entrar diante de Deus? Você quer orar e sentir Deus olhando para você? Se arrependa. Mude de vida. Dê a Deus aquilo que Deus deseja que você dê a Ele, para que Deus possa mudar a sua vida. Mude de vida para que Deus possa mudar a sua vida. Sabe, o primeiro passo sempre somos nós que damos. Nós levantamos sempre a mão. Nós temos que levantar sempre a mão. Senhor, estou aqui, eu quero. Senhor, estou aqui, eu desejo. Senhor, estou aqui, eu sou pecador. O homem deve buscar o seu Criador para encontrá-lo. Para encontrá-lo. O homem deve buscar o seu Criador para encontrá-lo. Acho que foi semana passada, eu falei algo assim, eu penso assim que é muito forte e demonstra a degradação dos cristãos. É quando o homem, ele pecou, Deus expulsou da sua presença e mandou andar por caminhos terríveis e fechou a porta e pôs guarda. Por que ele fechou a porta e pôs guarda? Porque o homem queria voltar. Deus não permitia. Hoje a porta está aberta e o homem não quer entrar. Jesus abriu a porta, mas o homem não quer entrar. Jesus rasgou o véu, mas o homem não quer entrar. É uma situação terrível, degradante, que mostra o estrago que as trevas fizeram na humanidade. Lembrando que Deus exterminou a humanidade já uma vez porque não entendeu que haveria conserto na época de Noé. E mesmo assim, depois das gerações que vieram de Noé, o homem se corrompeu novamente e não quer entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. As pessoas não querem abrir a porta e fingem que são surdas. Fingem que são surdas. Por isso, sabe, por isso
a fúria de Deus será terrível. Sabe? A vingança de Deus será terrível. Por isso, o juízo de Deus para aqueles que agiram de forma louca e perversa será terrível. Será terrível, sabe? Você não precisa se sentir um extraterrestre para você ser filho de Deus. Você simplesmente precisa, sabe, ter a convicção de isso, que isso é necessário para a sua vida. E Deus, Ele ainda diz que estes serão tremendamente abençoados. Família abençoada. Deus abençoará em até 1000 gerações. 1000 gerações. Quando Deus fala também que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. É uma troca insana, maluca e maldita aqueles que o fazem, deixando tudo aquilo que Deus oferece para viver a ilusão e a mentira deste mundo. Mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus, quando você entra na presença dEle, Ele fala: meu filho e minha filha. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm. Meu filho e minha filha são para aqueles que, segundo João, todos os quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses são chamados. Não há dúvidas de que você é filho de Deus. Se alegre, irmãos. Dá uma risada gostosa aí. Se alegra por isso. Se alegra, você é filho de Deus. Se alegra, você é filho de Deus. O diabo não pode roubar isso, porque Jesus fez esta obra. Para a glória do santo nome do Senhor. Fique de pé. Chegou a hora de você levantar a sua mão. Eu sempre, quando eu louvo ao Senhor, eu sinto vontade de levantar a mão, né? E não quer dizer que você tem que me imitar, não, viu, irmãos? Eu vou falar um testemunho meu, né? Como eu falei aqui das experiências, né? Eu sinto vontade de levantar a mão, porque quando eu levanto a mão para falar com Deus, a experiência que eu tenho assim, o sentimento que eu tenho é que a minha mão levantada significa que eu estou clamando a Deus. A minha mão levantada significa que eu estou buscando a Deus, que eu estou buscando a Deus. É um sentimento, irmãos. Se você olhar assim, pastor, é maluco esse sentimento. Deus está lá no céu, lá no 3º, 4º céu, lá. Como é que ele vai alcançar com a mão? É a busca, irmãos. É a busca de Deus. É o desejo de Deus. Ainda que, as pessoas possam achar isso, Deus pode me encontrar, porque Ele vai ver minha mão levantada. Deus pode ouvir o meu louvor, porque Ele vai ver minha mão levantada, buscando a Ele. Buscando a Ele. Isso é muito pessoal, sabe, irmãos? Isso é muito pessoal. Mas se a gente perder, sabe? Se a gente perder a naturalidade, se a gente perder a verdade, a gente só vai ser ritualista. Só vai ser ritualista, e Deus vai olhar e não vai
achar nada. Deus não vai achar nada. Sabe? Não adianta uma pessoa pular aqui, né? Se aquilo é feito de forma maquinal, falsa. Sabe? Então que você, sabe, nesta manhã, que você entenda que agora nós vamos buscar a Deus. E que Deus quer te encontrar agora. Deus quer te encontrar agora. Sabe? Deus, a presença de Deus aqui é inequívoca, irmãos. É inequívoca, né? Mas talvez Deus passe assim, procurando encontrar e não te enxergue. Talvez Deus passe por você e não te enxergue, porque simplesmente talvez você não esteja aqui espiritualmente falando. O que você agora, sabe, nós vamos terminar o culto. Está no horário, irmãos. Você tem a liberdade agora de sentir a presença de Deus. O presbítero Cristiano vai louvar o Senhor juntamente com o Vitor. E nós vamos sentir a presença de Deus agora, em nome de Jesus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Jesus, adoramos, adoramos.
nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nome. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Nós amamos o nosso Deus. Nós amamos o nosso Deus. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Altíssimo Deus. Te amamos e te queremos, Senhor. E te queremos mais, e mais, e mais, e muito mais, Senhor da glória, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu poder se manifeste sobre a tua igreja agora, Senhor. Enche este povo com teu Espírito Santo, Senhor. Dá a ele, Senhor, algo novo hoje, Senhor da glória. Força para avançarem, Senhor. Força para, Senhor, dobrarem os seus joelhos diante de Ti mais uma vez, Senhor, para declarar a Sua soberania, Senhor da glória, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, denuncia, Senhor, denuncia agora, Senhor, oh Deus, a mentira do diabo que tem enganado e tem procurado, Senhor da glória, gerar, Senhor, um povo que não tem nada de Deus. Labassúbia e alabacheias. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor da glória, ministra teu fogo poderoso, Senhor, teu fogo poderoso, teu fogo poderoso, teu fogo poderoso sobre a tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Pai, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo este povo que está reunido aqui em teu santo nome, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos.